capítulo de hoje da novela O Rei do Gado, você verá que Jeremias terá uma atitude chocante após Luana ter fugido da fazenda. E Rafaela aproveitará a situação para incriminar Luana ainda mais. Porém, a megera pode ser desmascarada com a chegada de Marcos e Bruno Mezenga na delegacia do delegado Valdir. Já que, com o depoimento dos dois, o delegado Valdir pode desmascarar a vilã de uma vez por todas. E eu vou estar contando tudo em detalhes para você aqui nesse vídeo. E se você quer continuar recebendo as novidades de todos os vídeos sempre em primeira mão aqui no nosso canal, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos. Só assim o YouTube vai te mandar em primeira mão todos os nossos vídeos. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o delegado Valdir consegue descobrir as mentiras de Rafaela, colocando assim a vilã atrás das grades? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E também diga a cidade de onde você está ouvindo os nossos resumos. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Jeremias não gosta de saber que Luana foi embora e questiona Judite. Mas por que ela foi embora desse jeito, Judite? Eu não sei não, seu Jeremias. Como é que eu vou saber? Jeremias então liga e dá ordem para que todos procurem Luana pelo cafezal. Enquanto isso, Luana, no cafezal, comenta com ela mesma. Mas é ódio demais. O meu filho não vai nascer no meio deles, não. Meu filho não vai ser um Berdinazzi e muito menos um Mezenga. Meu filho vai ser só meu. Enquanto isso, do outro lado, Liliana comenta com sua mãe. Mãe, o Marcos está tão legal comigo. E sua mãe comenta. Minha filha, não comece a sonhar de novo para não ter uma nova desilusão. Mas mãe, eu não estou sonhando. É muito bom que você não esteja mesmo, minha filha. O Marcos, ele foi comigo lá no doutor. E quando ele ficou sabendo que o filho era homem, ele ficou tão feliz. Parecia até mesmo uma criança. Rosa então comenta. Ele está interessado em seu filho e não em você, Liliana. Como que a senhora pode dizer uma coisa dessas, mãe? Rosa então diz. Isso é intuição de mãe, minha filha. Mãe, e se eu te disser que ele me beijou? Beijou? Sim, mãe, ele me beijou. Sim, me beijou. Rosa então diz. Liliana, você não vai começar de novo com esse amorzinho de faz de conta, não é? Mãe, não corta o meu barato. Mas que barato, filha. Esse amor de faz de conta é tudo que eu tenho na minha vida. Liliana, minha filha, isso é tão pouco. Mãe, o gosto de um beijo pode durar uma eternidade e pode manter uma pessoa viva. Ué, Liliana, sonhando? Mãe, enquanto eu sonho, eu me mantenho viva. Enquanto isso, longe dali, Jeremias comenta. Mas esse pessoal é tudo incompetente. Judite questiona. Mas não acharam ela? Mas que acharam o quê, Judite? Acharam o quê? Tavinho então diz. Mas calma, tio Jeremias, calma. Mas calma o quê, Tavinho? Mas calma o quê? Onde está Marieta? Onde está minha sobrinha? Rafaela sarcástica diz. Ela fugiu para não encarar o que ela fez. Jeremias então responde. Mas como que você me fala isso? Até parece que você não quer ela aqui. Rafaela então responde. Eu não fugi, tio. Eu estou aqui para o que der e vier. Tavinho então fala a Jeremias. Olha, tio, o senhor tem que levar isso em consideração. Isso que ela fez de fugir só vai piorar toda a situação dela. Mas eu posso saber por quê, Tavinho? Por quê? Tavinho então diz. Isso pode parecer uma confissão de culpada. Madonna mia. Judite então fala. Será que ela foi para junto dos Mezenga? Jeremias irritado então diz. Mas se ela tiver feito isso, Judite, eu deixo o processo correr e meto os duos na cadeia. Ela e o maledetto que tentou me matar. Enquanto isso, Bruno e Marcos vão até a delegacia do delegado Valdir. O delegado Valdir então comenta. Não esperava que os senhores fossem atender o meu chamado assim de pronto. Bruno então comenta. Mas eu não gosto de deixar as coisas para amanhã não.
Delegado Valdir diz: ah, isso é muito bom, seu Bruno, muito bom. Bruno então diz: ah, mas então o senhor vai me dizendo, me explique logo o que está acontecendo, me explica essa história. Delegado Valdir diz: calma, seu Bruno. E Marcos pergunta: eu também estou curioso, eu quero saber por que o senhor me chamou até aqui. E o delegado diz: porque o assunto tem a ver com vocês dois. Bruno então pergunta: mas do que se trata? Mas o que a Luana tem a ver com essa história? Delegado Valdir então diz: a Luana tem muito a ver com essa história, seu Bruno. Aliás, o senhor sabe muito bem disso, né? Mas do que o senhor está falando? Calma, seu Bruno. Eu vou pedir para que o seu Jeremias traga a Luana até aqui. Bruno então indaga: ora, mas para que isso, doutor? Vou pedir para ele trazer ela com a outra sobrinha, a dona Rafaela Berdinazzi. Da fazenda até aqui não dá mais do que 25 minutos. Só um momento. O delegado Valdir não consegue falar na fazenda Berdinazzi. Porém, ele olha para Marcos e diz: só que o senhor, seu Marcos, o senhor vai ter que permanecer aqui, detido em minha delegacia. Marcos então comenta: mas por que eu vou ficar detido aqui, seu delegado? Bruno então comenta: mas que besteira é essa, seu delegado? Meu filho está preso e é por quê? O delegado Valdir então diz: acho que ele sabe muito bem o porquê, seu Bruno. Marcos então diz: não, eu não sei. O senhor me veio com uma conversa dessa vez quando achou que eu tinha matado o Dr. Fausto. O delegado Valdir então diz: pois é, e eu fui até Ribeirão Preto na sua casa para poder resolver isso. Marcos então diz: pois é, e perdeu a viagem. O delegado Valdir então diz: mas só que dessa vez eu vou ter que renovar aquela acusação, seu Marcos. Só que dessa vez com provas definitivas de que o senhor assassinou o Dr. Fausto. Marcos, irritado, então questiona: é? E de que prova o senhor está falando? O delegado então diz: da confissão da pessoa que lhe entregou a arma. Marcos então pergunta: arma? Que arma? De quem é que o senhor está falando? O delegado então diz: da dona Rafaela Berdinazzi. Daqui a pouco ela está chegando. Bruno então comenta: ora, seu delegado, eu não vim aqui para ficar ouvindo maluquices, não. Eu vim aqui para saber o que está acontecendo com a Luana também. O delegado diz: o senhor está se referindo à dona Marieta Berdinazzi? Bruno então diz: sim, e eu quero saber por que é que foi que ela fugiu da casa daquele maledito. O delegado Valdir então diz: talvez seja porque ela tenha medo de encontrar e enfrentar o senhor. Bruno então diz: ora, mas por quê? Porque nós sabemos que a bala que quase matou o seu tio saiu daquela mesma arma que ele tem na propriedade dele. Bruno então diz: mas o que tem isso a ver? O delegado então continua: e de que foi a dona Marieta que lhe entregou aquela arma. Bruno, espantado, pergunta: o quê? O senhor vai negar que a dona Marieta Berdinazzi lhe entregou aquela arma, seu Bruno Mezenga? Aquela arma com qual o senhor fez a tocaia ao seu tio? Bruno, assustado, então comenta: mas que absurdo é esse agora? O que o senhor está falando, delegado Valdir? O senhor está numa grande encrenca, seu Bruno Mezenga, e o seu filho Marcos também. Bruno então pergunta: mas foi ela que me acusou, a Luana que me acusou? Não, seu Bruno. Inclusive ela tentou acobertá-lo. Ela chegou até mesmo a enterrar a bala que quase matou o seu tio, pois ela sabia que se descobríssemos a bala, nós também descobriríamos de que arma saiu ela, que seria a mesma que ela entregou. Marcos então questiona: então quer dizer que a Rafaela está me acusando de ter pego a arma para matar o Dr. Fausto? Sim, assim como a Marieta fez o mesmo com seu pai. Bruno, indignado, diz: mas isso só pode ser uma brincadeira, delegado Valdir. Pois é, mas eu temo que não, seu Bruno Mezenga. Porém, vocês aguardem um instante. Logo, logo, a dona Rafaela Berdinazzi estará aqui e vai esclarecer tudo isso que eu estou dizendo. Nesse momento, Rafaela chega acompanhada de Tavinho. Bruno então questiona: eu quero saber o que foi que aconteceu com a Luana. Rafaela então diz: a sua Luana bateu as asas. Bruno indaga: mas como assim bateu as asas? Ela sumiu lá de casa. Deve estar lhe esperando lá no avião. Ou deve já estar em sua casa. Bruno então diz: mas eu não estou sabendo nada disso. Mas, menina, vamos encurtar a história. Nós ouvimos aqui uns dos maiores absurdos que o delegado Valdir falou a nosso respeito.
Marcos, irritado, então questiona: mas que história é essa que você está inventando, Rafaela? Delegado Valdir então diz: pode falar, dona Rafaela. Dando uma de sonsa, ela diz: eu não inventei nada, eu apenas falei a verdade. Eu sinto muito, não tinha como esconder. Marcos diz: esconder o quê? Eu dei a arma do tio Jeremias para você matar o Dr. Fausto. Marcos diz: tá ficando louca, Rafaela? E Rafaela continua: e a Luana fez a mesma coisa com seu pai para matar o meu tio. Bruno então diz: mas o que é isso, seu delegado? Isso é uma conspiração? Mas essa infeliz, ela tá mentindo. Não tem cabimento o senhor acreditar numa coisa dessa. Rafaela então continua: eu vi o senhor saindo daquele quarto pela janela e levando a arma com o senhor, depois de ter dormido com ela lá. Bruno então indaga: mas ela disse isso? Eu não acredito. Rafaela então continua: ela não tinha como me desmentir, por isso então ela fugiu, para não ter que enfrentá-lo aqui. O delegado Valdir então comenta: parece que eu vou ter que colocar a minha equipe atrás dela. Porque ela foi cúmplice na tentativa de homicídio contra o seu Jeremias, assim como a dona Rafaela foi cúmplice do seu Marcos na morte do Dr. Fausto. E eu, se fosse o senhor, trataria de arrumar um bom advogado para o senhor e para o seu filho. Enquanto isso, na estrada, Luana pega carona com um caminhoneiro. E voltando para a delegacia, Rafaela continua prestando falso depoimento. Marcos Mezenga olha para ela possesso de ódio. Rafaela continua: eu e o Marcos esperamos o Dr. Fausto escondidos. E quando ele chegou lá no carro, o Marcos apoiou com a mão em cima do capô para que ele não tremesse e aí começou a atirar. Marcos comenta: seu delegado, olha o que ela está inventando coisas demais. Rafaela continua: ele só parou de atirar quando o carro se desgovernou e parou daquele jeito. Aí nós fomos até lá para ver se realmente ele tinha morrido. O delegado Valdir então pergunta: e depois, o que aconteceu? Marcos me deixou perto de casa e voltou para Ribeirão, e eu fui guardar a arma do meu tio novamente embaixo da cama. O delegado indaga: mas ninguém viu vocês? Rafaela continua: não, ninguém viu. Enquanto isso, Bruno comenta com Tavinho: não tem cabimento uma pessoa acreditar numa história dessa. Tavinho responde: eu só sei, seu Bruno Mezenga, que o meu tio quase morreu com aquela bala maldita. Bruno diz: mas não fui eu que atirei, e a pobre da Luana não me deu arma nenhuma. Tavinho diz: mas a Marieta falou que viu o senhor saindo com aquela arma lá do quarto e viu a Marieta enterrando a bala lá no terreno. Bruno então indaga: mas o que mais que ela viu? Tavinho então diz: para ela falar a verdade, ela acabou se incriminando. Ela confessou também que o filho que ela está esperando é do seu filho Marcos Mezenga e não é meu. Bruno então questiona: mas ela acusou o pai do filho dela? Tavinho então diz: de certa forma, Marieta também lhe acusou, o senhor também é pai do filho que ela está esperando. Bruno diz: mas a Luana não pode ter me acusado de forma alguma. Rafaela então sai e diz: vamos embora, Tavinho, eu já estou liberada. Bruno então indaga: mas e o meu filho? Rafaela continua: ele está tentando se explicar com o delegado, com licença. Marcos diz ao delegado: seu delegado, nenhuma palavra que ela disse é verdadeira. Mas o que ela disse faz sentido, sim. Mas como faz sentido, seu delegado? Por exemplo, sei que o senhor andou se hospedando naquele hotel lá em Muzambinho diversas vezes, não foi? E sei também que o senhor andava pulando a janela do quarto da dona Rafaela, não? Tanto é que seu carro amanheceu várias vezes perto da casa do seu Jeremias. O senhor se lembra quantas vezes o seu carro foi recolhido ao pátio da delegacia? E o senhor pensando que ele tinha sido roubado? Bruno então comenta: mas isso não quer dizer nada. Quer dizer sim, seu Bruno Mezenga. Diante de todas as evidências da confissão de dona Rafaela, eu passo cada vez mais a ter certeza que o seu filho, que realmente ele participou do assassinato do Dr. Fausto. Marcos então chora, pois vê a possibilidade de ir parar atrás das grades. O delegado Valdir então comenta: no seu lugar, eu trataria de conseguir um bom advogado para vocês dois. Eu vou pedir a prisão preventiva do seu filho. Talvez até a sua, seu Bruno, mas eu não vou fazer isso. Bruno diz: o que mostra é que o seu delegado tem juízo. Mas não se trata disso, seu Bruno.
Eu estou levando em consideração a pessoa que o senhor é, figura do grande empresário que conhecemos, o rei do gado. O delegado Valdir deixa bem claro: eu vou mover um processo contra vocês, em relação ao seu Marcos, pelo assassinato do Dr. Fausto, e quanto ao senhor, seu Bruno, pela tentativa de assassinato do seu tio. Bruno diz: mas o senhor vai fazer mesmo isso, seu delegado? Mas é o meu dever, seu Bruno. Eu vou atrás da Marieta, ou da Luana, como o senhor chama. Ela também será ré no processo que eu vou mover contra o senhor, por coparticipação na tentativa de assassinato do seu tio. Enquanto isso, na fazenda Berdinazzi, Rafaela, conversando com seu tio, coloca mais caraminholas na cabeça dele. Tio, por que ela fugiu? Por medo, pra ela não encarar o Bruno Mezenga. Jeremias então comenta: pois é, mas ela não acusou ele de nada. Mas é isso que me deixa encafifado. Rafaela continua: ela fugiu, tio, porque ela tem culpa no cartório. Ela pode ser sonsa, mas ela não é burra. Jeremias então diz: mas por que ela ia querer me matar, Rafaela? Mas eu estava dando tudo para ela. Rafaela continua: o senhor se esquece que foi os Mezengas que trouxe ela aqui pela primeira vez e ela chegou chamando o senhor de ladrão? E depois veio cheia de beijos e abraços? Jeremias então diz: mas é aí o que foi buscar ela, Rafaela? Eu sei, tio, mas será que não era isso que o Mezenga estava querendo? Mas que besteira você está falando, Rafaela? Estou falando que ela é uma Berdinazzi que se apaixonou por um Mezenga. Feito a tia Giovanna. A história está se repetindo, tio. Só que agora o senhor é um homem rico e poderoso. Eu acho que a sobrinha que caiu do caminhão caiu mesmo foi nos braços do Bruno Mezenga. Bruno, de volta em sua casa, junto com Marcos, comenta: mas você andou, meu filho, lá por Muzambinho e pulando a janela daquela safada. Andou deixando o carro no cafezal. Mas pai, eu não matei ninguém. Vai dizer também que o senhor acreditou nessa história. Mas é claro que eu não acredito, meu filho. Mas pai, a Rafaela está mentindo. O senhor também vai acreditar que a Luana incriminou o senhor? Bruno então diz: ai não pode ser. E mesmo que fosse, Luana não faria uma coisa dessa não. Marcos então diz: será que a Luana está fazendo o jogo do Jeremias? Mas como assim, meu filho? Ela pode ter fugido de lá para poder incriminar o senhor. Ah não, meu filho. Ela não pode ser, ela não fugiu de lá por causa disso não. Ela não faria uma coisa dessa jamais. Marcos indaga: mas e se foi, pai? Mas a Luana vai aparecer por aqui, Marcos. Você pode escrever o que eu estou dizendo. Ela vai aparecer aqui. Ela fugiu de lá é para voltar pro seu pai. Júlia entra na sala e comenta: tem um recado pro seu Bruno. Um tal de Josimar, um delegado lá do Guarujá, pediu pro senhor ligar para ele. Enquanto isso, o delegado Josimar pega o depoimento de Geraldino. Geraldino diz: eu não sei o que o senhor está falando não, doutor, eu não sei. Fique calmo, Geraldino, fique calmo. Aqui ninguém está acusando você de nada. Após um longo depoimento, Geraldino diz: eu já disse tudo que sabia, eu não sei de mais nada. Dr. Josimar, pressionando Geraldino, diz: ah, mas tem mais uma coisa que você tem que me falar. Mas o que mais que o doutor delegado quer saber? Me deixa ir embora. Clóvis então comenta: ah, Geraldino, nós somos amigos, eu quero que você nos ajude. Ué, mas ajudar de que jeito? O detetive então diz: estamos apenas conversando, ninguém vai te maltratar, não vamos colocar você num pau de arara para contar coisa alguma. Nós só precisamos da sua colaboração. O marinheiro diz: mas eu já disse tudo que sabia. Vi quando o infeliz chegou no iate e estava conversando com o seu Orestes e a dona Susana. Clóvis pergunta: e o que mais? Vi que ele tentou ir embora, mas dois caras o cercaram e não deixaram ir. E o delegado pergunta: e o senhor conhece os dois sujeitos? Não, delegado, eu nunca vi. E por que você mesmo não pilotou o iate naquela noite, sendo que você era o marinheiro do Dr. Orestes? Ué, mas qual o problema? Naquela noite, o Dr. Orestes dispensou meus serviços. E ele disse que ele mesmo iria pilotar o iate. O delegado pergunta: e o que você fez? Nada, o Dr. Orestes tem licença para navegar. Eu apenas ajudei a soltar as cordas. E aí eu fui para casa. E o senhor foi para casa mesmo? Sim, eu fui para casa. Já do outro lado, Bruno liga para Leia e pergunta:
Leia, o delegado do Guarujá está querendo falar comigo. Mal, o que ele está querendo falar, você sabe? Leia responde, eu não sei, Bruno. A única coisa que sei parece que identificaram o seu helicóptero. Marcos, assustado, então pergunta, mas como assim, pai? Bruno responde, mas calma, meu filho. Mas Leia, o que o delegado te disse? Mas o que eles querem de mim? Leia então diz, eles pegaram o Geraldino. Marcos diz, o que foi, pai? Me conta. Bruno responde, parece que eles pegaram o Geraldino. Marcos fica ainda mais preocupado. Já do outro lado, Judite conversa com Jeremias e comenta com ele que não tem lógica a Luana tentar matá-lo. Jeremias concorda com Judite dizendo, Eco, realmente não tem lógica nenhuma com esta história. Já do outro lado, Liliana comenta com Marcos, quando vi o carro na garagem, quase desmaiei. Marcos responde, não, Liliana, eu trouxe o carro para você. Eu ia vender o meu carro, mas é melhor te dar do que vender. Liliana então diz, mas por que isso, Marcos? Marcos responde, porque eu acho que um carro novo seria bom para você e o meu carro está quase novo. O que está acontecendo com você, Marcos? Nada, mas faça o seguinte, Lili. Venda o seu carro e use o dinheiro para que você precisar. Tá bom, muito obrigada. Marcos pergunta, você quer almoçar comigo? Liliana diz, aonde? Aqui na sua casa? Não, vamos almoçar fora. Ah, legal. Então vou ligar para minha mãe e avisar. Delegado Valdir volta novamente ao casarão Berdinazzi e conversando com Judite comenta, por que será que a dona Rafaela demorou tanto para entregar o seu Marcos Mezenga, hein? Judite responde, isso eu não sei. A senhora se lembra que eu mandei examinar aquela arma para identificar as digitais? Sim, eu estou lembrada, sim, senhor. A senhora se lembra que o seu Marcos Mezenga colocou-se à disposição espontaneamente para colher as digitais aqui naquela mesa ali? Sim, estou lembrada, sim. E que depois nós só encontramos as impressões digitais do seu Jeremias naquela arma? Isso é verdade. Aí eu lhe faço uma pergunta, dona Judite. O senhor Marcos faria isso se ele tivesse culpa realmente no cartório? E eu é que sei, é o Dr. Valdir é que sabe. Pois é, dona Judite, só que agora tem uma outra pergunta que eu estou me fazendo. Se eu tiver que prender a dona Marieta, como será que o seu Jeremias vai encarar isso? Ele não vai poder dizer nada, coitado. Pois é, só que se ela fugir para a casa do seu Bruno Mezenga, ela acabou assinando a confissão de culpa dos dois. Mas ela não foi para lá, não? O delegado pergunta, mas como é que a senhora sabe disso, dona Judite? É porque eu liguei para lá a mando do seu Jeremias e descobri que ela não estava lá. Do outro lado, Bruno liga para Mauriti e pede que ele vá até o acampamento dos Sem Terra, aonde Regino está com o pessoal dele assentado. E pede para que ele veja se Luana está junto com eles, com o movimento dos Sem Terras. E antes de você ir embora, eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, para que o YouTube possa te recomendar toda vez que postarmos um vídeo novo por aqui. Então agora, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!